Eu queria, além de falar do livro, homenagear a Thaís, eu queria também rever as amigas e os amigos, aos quais eu cumprimento todos. Também queria cumprimentar especialmente a minha irmã Helena, que eu vi que está aqui. Bom, o que eu queria falar é o seguinte aspecto do trabalho que a Thaís defendeu e agora está sendo publicado vários anos depois, né? A escolha do Beyond me chamou a atenção quando eu fui fazer o prefácio, pelo fato de que eu acho que o Beyond foi um jornalista muito importante para a minha geração e para a geração do Sérgio, formado no período pré-64. E eu acho que o fato do Beyond ter tido a sua formação no pré-64 define uma série de coisas. Infelizmente, hoje no Brasil, nós estamos vivendo um período muito ruim de retrocesso e em que as perspectivas que a gente consegue ver no horizonte não são boas, não são boas. E é muito difícil falar do presente, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu posso dizer que, comparativamente, o período 45-64, na minha opinião, talvez tenha sido o melhor período do país, né? Porque ali, realmente, por várias razões que eu não teria tempo de discutir, de alguma maneira, o Brasil esteve mais perto de superar os seus problemas fundamentais. E eu diria que, dos problemas fundamentais que o Brasil tem, talvez o mais fundamental seja o problema da desigualdade. Porque o problema da desigualdade no Brasil, ele implica no seguinte: uma parte muito significativa da população, eu chutaria que por volta de 50% da população, jamais foi integrada ao país. É como se metade do país tivesse sempre posto para fora do próprio país, né? O que quer dizer ser integrado? É um pouco difícil de definir, mas eu diria que você dá ao conjunto das pessoas uma condição de cidadania que equivale a um certo patamar de dignidade mínima, né? As pessoas poderem trabalhar, poderem ter uma renda suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas, e, a partir daí, terem uma condição, né, de usufruir do país, né, no sentido mais republicano da palavra, né? Não predar o país, mas usufruir daquilo que a sociedade pode oferecer. Eu queria chamar a atenção desse aspecto para falar do Beyond, destacando três pontos só, né? O primeiro o que eu conheci o Aloysio, né, e tive até a honra de trabalhar com ele, embora não diretamente, não fui subordinado dele na época, porque eu não fazia jornalismo econômico na Folha, mas nós estávamos, ele era editor de economia, se não me engano, e eu era, não me lembro bem a posição que eu ocupava, mas eu trabalhava na editoria de política. O Beyond era um homem que fazia do jornalismo um artesanato, né? Ou fazia o jornalismo como um artesanato. E eu acho que esse jornalismo como artesanato é a essência do jornalismo. Por mais que você possa dizer que existem dentro dos veículos de comunicação uma espécie de linha de produção, uma espécie de linha de produção meio industrial, em que cada um faz uma parte e aquilo vai sendo montado, e no fim o produto é uma espécie de salsicha, onde entra um monte de coisas. Em parte é verdade, mas em parte não é verdade, né? O bom produto jornalístico tem um componente artesanal em que pese essa cadeia semi-industrial, né? E todo mundo dos que estão aqui, que trabalharam
com jornalismo, trabalham com jornalismo, ou têm relação com o jornalismo de uma maneira ou de outra, sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Quer dizer, o bom produto jornalístico depende de pessoas, de seres humanos, mulheres e homens, que fazem aquilo como um sapateiro faz um sapato, né? Quer dizer, ele vai, pega o material e elabora aquele material até aquilo ter uma forma interessante, né? O segundo aspecto é que o Aloysio era um homem, um jornalista, com profundo apego ao que eu chamaria de projeto nacional. E aí não importa muito se o Aloysio esteve certo ou errado em cada uma das bandeiras que ele defendeu. Isso é relativamente secundário para o ponto que eu queria destacar aqui. Ele era visivelmente um homem voltado para as causas nacionais, que ele achava certas, né, naquele momento. Não importa se elas estavam certas ou erradas em cada momento, mas era visível que era uma pessoa que tinha um valor acima, né, do mero contra-cheque. Todo mundo que trabalha com jornalismo precisa ganhar para viver, e certamente o Aloysio também. Mas essa não é a questão, não é? Porque não há uma contraposição absoluta entre receber um salário e ter um trabalho voltado para determinados valores maiores. Não há contradição entre isso, né? E, para mim, era muito claro, né, que o Aloysio estava voltado mesmo, tinha esse componente na sua formação. Pois bem, esses dois aspectos se combinavam, né, no tipo de jornalismo que ele fez, e eu queria concluir dizendo o seguinte: eu acho que, de alguma maneira, a Thaís quis, né, resgatar essa memória, que, de fato, para nós, para a nossa geração, e eu sou da geração da Thaís e do Sérgio, né, diferença de idade muito pequena, eu devo ser um pouquinho mais velho, mas deve ser coisa de poucos anos. Para nós, esse legado é fundamental, né? Nós somos filhos, biológicos ou não biológicos, dessa geração que se formou no pré-64 e que tinha essas características. Então, eu acho que o que a Thaís tentou fazer era, digamos, trazer esse fio, né, até o momento em que ela defendeu esse trabalho, e agora o Sérgio está fazendo esse trabalho de trazer este fio até este momento. Eu diria o seguinte, eu vou terminar dizendo o seguinte: eu hoje, infelizmente, estou bastante pessimista, né? Mas eu acho que esse trabalho, né, de trazer esses fios do passado, que são realmente o resgate de um legado importante para nós e para os que virão, é no mínimo o que a gente pode fazer, né? Se os esforços que a geração do pré-64 fez, os esforços que nós tentamos fazer dentro das limitações nossas e do momento que nós estamos vivendo, né? E eu não digo só este momento específico presente, mas toda a trajetória que nos trouxe até aqui. Vão ser suficientes para cumprir esse sonho que eu acho que se formou no pré-64, de ter um país integrado, e, portanto, que a gente pudesse chamar de país, eu não sei. Mas eu acho que, enquanto nós estivermos aqui, cabe a nós cumprir as tarefas que a gente possa cumprir. Então, eu queria, de novo, agradecer ao Sérgio, que é sempre um agregador, uma pessoa que congrega muita gente, pelo convite e pelo trabalho todo, cumprimentá-lo pela editora, e fico aqui atento, querendo aproveitar os meus minutos, ouvindo os amigos e as amigas que vão falar. Muito obrigado, Sérgio. Eu que te agradeço, André. Excelente contribuição, e queria pedir para o Pedro Biondi dar continuidade
a conversa que o André abriu. Boa noite a todos e todas que estão assistindo e que vão debater com a gente, debater o Brasil, porque, no fim das contas, é disso que se trata, né? O legado da Thaís, o legado do Aloísio, essa costura, como o André tão bem identifica, né, com o ideário da geração anterior a deles, né? E, bom, agradecer muito ao André, com certeza a Thaís e o nosso pai se sentiriam, né, muito honrados de tê-lo prefaciando o livro, como tiveram. E ao Sérgio, por esse lançamento fundamental. Eu acho interessante que, pela qualidade da apuração que a Thaís fez e do texto dela, o livro traz de volta à tona, né, a obra do Aloísio. A obra jornalística é muito perecível, né, pelos suportes dela, pelos registros. O que ele teve de mais, vamos dizer, menos efêmero nesse sentido do registro, que foi o livro O Brasil Privatizado, o livro da Thaís, de certa maneira, retoma muitos debates em que ele atuou ao longo da vida toda, e que também, como o André ressaltou aqui, por um certo lado, infelizmente, continuam muito atuais, e o livro, né, com essa qualidade dele, revela e evidencia. Agradecer também e celebrar aqui a presença do Tonho e do Aloísio, né, assim, e também com eles, eu acho que, além da relação pessoal, né, fraterna, existe a relação profissional, e a ligação com o jornalismo atravessa muito também, né, o que é uma parte também de toda essa história que o Sérgio costura, né, de laços que vêm de muitas décadas atrás, passam pelas relações entre o nosso pai e os pais da Thaís, e a própria Thaís quando era criança e jovem. Nós depois convivemos com o Sérgio profissionalmente e também nos cruzamos aí na militância, né? Bom, eu acho que o André identificou muito bem, e a Thaís também destaca esses elementos como centrais toda a trajetória, né, do nosso pai. Essa ideia do projeto nacional, né, que tem realmente foi um grande norte, e essa ideia também dos direitos, né, de esse mínimo de dignidade que na verdade, é aquilo que a Constituição prevê, estabelece, né? Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos e deveres, todos têm direito à moradia digna, à saúde, à educação de qualidade, à alimentação e à nutrição adequadas, à cultura, ao lazer, né? Então, essa discussão dos direitos era também outro dos pilares da obra do Aloísio. Essa ideia do projeto nacional tem muito a ver com uma visão de soberania que marcava, né, era um norte para ele, e uma visão de soberania muito diferente dessa visão de soberania militarizada, né, assim, atravessada pelo ideário de uma escola superior de guerra. Era uma noção de soberania pautada no atendimento desses direitos e fundada na ideia de o país poder fazer suas escolhas, contar com os elementos para fazer suas escolhas e para permitir que todos os seus cidadãos e cidadãs pudessem usufruir daquilo que o país, tantos recursos naturais e tão diverso, teria a oferecer.
E aí, muito ligada a essas duas noções, né, essa noção da soberania e essa noção dos direitos, que se fundem aí no desejo de um projeto nacional generoso e inclusivo, né, esse ideário todo é perpassado por uma ideia do patrimônio público. Então, é um outro elemento muito recorrente ali na produção jornalística dele, que é aquilo que é construído pelo esforço de todo mundo, pelo sacrifício de todo mundo, pelo que o trabalho de todo mundo gera em impostos, mas também não só por essa lógica, mas pela contribuição que todos dão para a construção de uma nação. E essa noção foi uma das bases dessa que foi a batalha que marcou a última década, especialmente, da atuação dele, né, e que foi sistematizada no Brasil privatizado. Então, essa noção de que é uma oposição ao patrimonialismo, ao personalismo, né, é uma ideia de que os governos de ocasião não são donos do país, não são donos das reservas minerais, não são donos das florestas, não são donos da biodiversidade, são gestores. Né? Gestores, ele talvez até não gostasse da palavra, pelo que a palavra tem um pouco da negação da política, né? Mas essa ideia de que os governantes não têm carta branca para rifarem o patrimônio que é de todos os brasileiros e brasileiras. Então, esse é um lado que, lendo né, o perfil biográfico tão bem desenhado pela Thaís, e relendo os artigos né, e o livro do Aloysio, a gente vê como um debate extremamente atual. Né? Você vê o ministro da Economia se referir às empresas estatais como entulho, como ele se referia ao Banco do Brasil como a gente precisa vender logo essa P. Eu não vou repetir a palavra, porque a minha filha está assistindo. Eu também só li lá P, 3 pontinhos, eu não sei o que quer dizer isso. Mas, assim, essa total falta de separação entre o público e o privado e de total falta de liturgia, né, ou total falta de respeito em relação aos patrimônios os mais diversos do país. Eu acho interessante ver também que, enfim, embora a cobertura ambiental não fosse um dos temas mais recorrentes, né, da obra do nosso pai, foi com uma matéria essencialmente ambiental que ele fez uma reportagem que rendeu um dos 2 prêmios ESSO que ele recebeu, que se chamava O Brasil a Caminho do Deserto, né, uma matéria de capa da revista Visão, e que ela alternava um pouco o foco entre o Vale do Paraíba, em estado avançado de desmatamento, e com uma tragédia, assim, que décadas depois ainda é um dos maiores desastres naturais que o país teve, a tragédia de Caraguatatuba, que foi muito agravada por essa, né, retirada da cobertura vegetal, e ele vai alternando o foco entre isso e a devastação da Amazônia, com a frente da Belém-Brasília, com a derrubada daquelas árvores milenares, e abertura totalmente irresponsável de frentes onde havia povos indígenas isolados, enfim, né? Então, duas preocupações que esbarram totalmente no atual momento. Né? Outra, a discussão toda dos direitos trabalhistas, que foi também, esse sim foi um tema muito frequente dele, e que, especialmente de 2016 para cá, a gente vê também tratados com uma visão hegemônica de que são obstáculos a superar. Então, assim, o projeto
entre muitas aspas, de desenvolvimento, de agora, ele renuncia muito, né, a essas formas de soberania e a essa visão aí de redistribuição, de promoção da igualdade, que eram tão caras a ele e a Thaís. Eu acho enfim, é basicamente isso, e duas coisas que chamaram a atenção como curiosidades, assim, o Aloysio Milani vai falar mais aí sobre o processo de trabalho do nosso pai, mas eu acho interessante que me caiu a ficha que, em certa medida, ele foi um precursor do jornalismo de dados. Em grande parte da carreira dele, a grande matéria-prima dele eram fontes primárias. Durante alguns períodos ele fez também entrevistas especiais, reportagens especiais, mas a grande base dele eram os dados oficiais do governo, falas do empresariado em veículos em que os empresários e executivos se sentiam mais à vontade de falar sem amarras, né? Balancetes das empresas, enfim. E a outra coisa é que também, de uma maneira meio... tem alguma coisa de um conto do Borges, ele num tempo em que ele a presença da overdose de informação era bem menor do que a gente tem hoje, né? O nosso pai, ele estava cercado por uma espécie de internet ou de Google particular, que eram as toneladas de jornais dele, e que ele tinha esperança de garimpar até o fim. Ele guardava jornais de semanas e semanas esperando, claro que não conseguia voltar a tudo, e isso é a parte aí que tem a ver com o projeto de memória que, né, o Antônio, o Aloysio Milani e outras pessoas coordenaram e que também subsidiou, né, o trabalho de pesquisa da Thaís. E, bom, e por último, queria ressaltar, assim, como nesse momento fica ainda mais fundamental, ainda mais bem-vinda a criação, né, de uma nova editora, porque, enfim, a grande vacina que a gente tem aí, a gente tem as fake news como uma espécie aí de Covid da democracia, né? Algo que infecta o funcionamento das instituições democráticas, do direito das pessoas à informação, para tomarem suas decisões, para escolherem seus representantes, para opinarem nesse projeto de país. Então, mais do que nunca, a gente precisa de livros, do jornalismo, do espírito crítico, da informação e de reafirmar, ora vejam, né, que a Terra é redonda. Então, é isso. Muito obrigado, Pedro. Muito bom te ouvir e agradeço também a referência à editora. Queria falar que estão aqui o Ricardo Azevedo, autor de um livro que a gente reeditou por um triz, a Lucila está aqui comigo, também reeditamos o livro dela, e o Marcelo Levi, que editou junto comigo o 40 anos do glorioso Vai Quem Quer, também está na nossa página, entre outros livros. Queria pedir para o Antônio fazer sua fala também e reforçar esse recado do Pedro dele aproveitar, além de tocar no tema que a gente está conversando, contar um pouco como é que é o projeto do Brasil de Aloysio Biondi, que reúne, inclusive, o acervo que o Biondi deixou para a gente, né? Boa. Ô, Ali, antes de eu começar, eu queria ver se a gente conseguia abrir um espaço de 1 minutinho para o Paulo Donizete fazer a saudação dele, porque é um parceiro histórico aí do projeto também, então já que eu vou falar do projeto, eu queria receber essa saudação antes de começar.
se para você for tudo bem, para mim era bacana também. Claro, só que ele precisa abrir o som dele, Paulo Donizete. Você precisa abrir o seu som. Isso, por favor. Eu já estava me despedindo aqui pelo chat, porque eu realmente preciso ir embora, peço desculpas. Eu só queria registrar que eu tive meu primeiro contato com o Aloysio em 96, por aí, na época em que estava uma era pré-privatizações do primeiro mandato do Fernando Henrique, e eu liguei para ele, que trabalhava no Jornal de Goiânia, na época, para pedir para reproduzir um artigo sobre privatização na Folha Bancária, que era o jornal do Sindicato dos Bancários, e tinha, na ocasião, mais de 100 mil exemplares. Ele foi muito solícito, falou que fazia questão que fosse reproduzido, porque aquele pensamento precisava chegar aos trabalhadores, e a imprensa comercial não tinha praticamente nada, né, de contraponto para aquele momento de pensamento único, né? E nasceu ali uma relação muito intensa de troca de ideias, de troca de artigos, de troca de pensamentos. Ele passou a escrever artigos exclusivos, tanto para a Folha Bancária como para a Revista dos Bancários, que tinha uma circulação mensal de 100 mil exemplares também, e tinha uma linguagem mais de mídia popular mesmo, não era uma linguagem sindical, e não tratava só de assuntos da temática sindical, né? Era uma publicação ampla. E ali naquela revista para onde ele escreveu até se despedir da gente, há 20 anos, nasceram muitos artigos que deram origem ao Brasil privatizado, tal, e é muito importante registrar que a linguagem dele, a preocupação dele com a linguagem, era uma preocupação meio que natural dele, não era um esforço, né? Ele tinha uma preocupação com se fazer entender. A pesquisa, né, fazia dele mais que um intuitivo, que todo jornalista precisa ser, um cientista, porque ele precisava provar tudo aquilo que ele estava dizendo. Então, ele foi um grande professor da minha geração de jornalistas, né? Eu nasci nos anos 60, quando o Brasil teve o primeiro grande golpe contra um momento que prometia um avanço civilizatório, né? E agora é que a gente está vivendo mais um golpe contra um momento que se anunciava como de avanço, de progressão civilizatória. A gente... É fundamental, é muito, muito bom saber que essa memória continua sendo trabalhada, divulgada. Parabéns para o Sérgio Ali pela edição, parabéns em memória para a Thaís, que fez um trabalho genial. Eu comecei a dar uma olhada no livro que o Tony me mandou, mas não consegui terminar. Terminarei e escreverei sobre ele na Rede Brasil Atual, né? Fica aqui o compromisso. E é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade de estar participando aqui. Pena que eu não consigo mais continuar acompanhando essa conversa, que promete ser muito saborosa. Grande abraço para todo mundo aí, viu? E, Paulo, você falou desculpa entrar na história aí, você falou da forma como ele escrevia, quer dizer, eu acho que aliando o rigor que ele tinha para escrever, ele também tinha uma leveza e uma didática para tratar de assuntos que eram áridos, assuntos de economia, que tinham sua complexidade para quem não é do tema, e ele conseguia decodificar isso muito bem na linguagem do jornalismo, né? Eu lembro que, na época, eu compartilhei com o Paulo, a gente fazia a edição da Revista dos Bancários, do Jornal dos Bancários, e ele mandava as matérias por fax, né? Não conseguia ainda, estava na época do fax, ele batia na máquina de escrever, mandava por fax e toda rabiscada, toda riscada. Às vezes tinha que ligar para ele e falar: Luiz, mas o que você está escrevendo aqui que eu não entendi tua letra? Né? E ele ele era um cara muito perfeccionista nisso, né? Então, mas ao mesmo tempo com uma didática que de fato se lia e conseguia entender aquele troço, né? E era aquele país que estava se vivendo, né? Um cara que está fazendo muita falta para a gente ainda hoje. Era um fax. A gente teve o privilégio de viver essa época, né, de pegar a redação com a emenda da revisão em cima do texto, né? Isso nos ensina bastante coisa também, mas um registro, né? Era texto final, já vinha texto final, você não tinha que ficar remexendo, não, porque já vinha redondo. Era uma delícia.
Obrigado, Paulo. Então, pedir para o Tonho retomar, então, dialogando com essa ideia onde é que estava a ética as muitas abordagens éticas do Aloysio, né? E falar do projeto. Então, até desculpa pela quebra do protocolo, Ali. Imagina, vamos lá. Mas como eu tenho uma relação aqui muito especial com todo mundo, também buscando garantir essa participação aí. Então, a primeira coisa que realmente eu quero registrar, né, essa relação especial com cada pessoa que está aqui, né, com família, amigos, professores, parentes, pessoal que eu fui conhecendo aí ao longo da vida, né, e em boa parte por causa do Aloysio, né, que de certa forma, eu estou emocionado, vocês me desculpem, mas o Beyond coloca a família dele, né, o Pedro, eu, a Bia, a Ângela, e toda essa grande família que se formou em torno do Beyond ao longo da carreira dele, depois que ele fez a passagem dele, num espaço muito privilegiado, né, mas ao mesmo tempo muito intenso, muito desafiador, né, de como a gente supera essa perda, né, e de como que a gente constrói e mantém essa memória, né. E acho que isso já é um pouco uma herança dessa ética e desse desafio que ele nos legou, né, desse compromisso, né, com as coisas, com as pessoas, com o país. E ele, se a gente pensar, né, ele faleceu em 2000, ano em que eu passei a me envolver mais com o movimento estudantil e que já foi um momento super engraçado, né, que eu fui para Belém, né, a Marci tá aqui, uma grande amiga aqui do Norte, e quando eu fui para lá, a maioria das pessoas queria me conhecer porque eu era filho do Aloysio, né, então ele estava naquele auge da Caros Amigos, daquela história da luta pelo Brasil, enfrentamento ao projeto neoliberal, e todo mundo assim, nossa, olha o filho do Beyond ali, né, então, até hoje eu adoto o Beyondão e os Beyondinhos, né, que acho que fica uma forma mais fácil aí da gente dialogar com esse legado todo. E aí, realmente, a gente construiu esse projeto, né, de memória dele e envolveu, assim, mais de 150 pessoas no projeto, né, a gente nominou cada uma delas, cada uma que digitou um texto, cada uma que revisou um texto, cada uma que foi na Biblioteca Nacional achar um arquivo, achar um artigo, né, e aí vocês veem, quando que o site do Brasil de Aloysio Beyond vai ao ar? Em 2007, né? Então, um ciclo de 7 anos aí de trabalho, de jornada, de mergulho na história e tudo. Depois eu estava pesquisando aqui, em 2014, o arquivo dele, que tinha sido doado em 2009 para a Unicamp, depois de muito pó, muita máscara, muita luva, né? Naquela época a gente estava vivendo um microcosmos de Covid, né, que era o arquivo do Beyond, né, que tinha, acho que todos os piores fungos do mundo a gente estava enfrentando ali, então ou botar a droga da máscara e da luva, ou a Ângela se meteu umas vezes mexendo nessas coisas sem máscara e luva, quase fez a passagem dela também, né. E aí em 2014 esse arquivo passou a estar disponível para o público, né? Depois até eu vou mandar aqui o link também do CEDAI, né? Que é o Centro de Documentação Alexandre Eulálio, da Unicamp. Mas é um arquivo que está ainda em eterno trabalho, né? São muitos documentos, muitos recortes de jornal, muitos livros, tem até discos lá, né? Que ele guardou aí, que a gente também, a Unicamp fez questão de ficar, né, com eles, porque contam muito da pessoa também, né, muita música clássica, muita música popular, muita música caipira, o Milani até que é dessa área pode falar um pouco disso. E aí, olha que curioso, né, em 2020, né, praticamente 20 anos depois da passagem dele, a Terra Redonda Editora lança essa biografia, e que completa um pouco o ciclo que a gente tinha pensado para o projeto mesmo, né?
que eram esses 3 objetivos, né? O site com os arquivos, o artigo e a biografia. A biografia, que bom, não fomos nós que fizemos, né? Porque não faz sentido nenhum os filhos fazendo uma biografia ou os melhores amigos, mas foi uma pessoa que tinha uma relação muito especial com ele, uma admiração. O Sérgio depois até pode falar um pouquinho disso também, que tem uma história muito bonita aí por trás disso também, né? Então são ciclos aí de 6, 7 anos que a gente foi gerindo. E realmente, né, essa herança, esse legado, essa cobrança, essa necessidade que nos levou a fazer o projeto Brasil de Aloysio Biondi, né, eu acho que ela tem 2 nomes, né, além de amor, né, eu acho que é um projeto de país e é uma ética de país, né, o que a gente quer para esse país, gente, o que a gente quer para as pessoas, o que a gente quer para a nossa família, né, e a gente está num momento muito distante desse país, né, desse projeto. É difícil, né, a gente pensar, a gente está num momento tão difícil, de uma terra arrasada, né, que tem um ministro ridículo, né, falando, vou aproveitar a bacia das almas, literalmente, né, a gente está na bacia das almas para vender empresas. Ele está pensando em fazer caixa. Vai salvar vidas, está pensando em fazer caixa, né? Eu fico imaginando meu pai vendo esse cara, assim, ele ia ter uns 7 apelidos muito generosos criados pelo Aloysio, porque, olha, eu que sou fraquinho, eu ouço esse cara falando, eu acho ele ridículo. E aí eu fico impressionado como que as redações, em boa parte, são apaixonadas pelo Paulo Guedes, sabe? Gente, o que é isso? A gente tem economistas brilhantes no Brasil e no mundo. O Paulo Guedes não é um deles, sabe? Não dá para você ser jornalista econômico apaixonado pelo Paulo Guedes. Então aí vem algumas coisas da ética do Biondi, né? Aonde que o Biondi se enxergava, o que ele tinha afinidades com linhas políticas, com professores, com, né, Maria da Conceição Tavares, né, com grandes mestres, Celso Furtado, com pessoas que estão aqui com a gente, mas, além de serem referências muito maiores, né, ele buscava, acima de tudo, essa independência dele, né, garantir esse direito sagrado dele de opinar, né. E aí eu ia falar um pouquinho, né, que essa ética teve um preço, né, acho que até o depoimento do Paulo Donizete, mostrando onde que o Aloysio estava no final da carreira dele, que ao mesmo tempo tinha um quê de auge, né, de estar escrevendo em vários lugares, produzindo como nunca, sendo uma referência tão importante, mas ao mesmo tempo, em boa parte, relegado a um espaço que não era exatamente o que ele desejava, né, e aí a provocação, né, que o Sérgio fez ao nos convidar para escrever e que o Pedro brilhantemente produziu o artigo, né, que foi buscar responder um pouco essa pergunta, o que o seu pai diria hoje, né, e que a gente sempre fica com o pé atrás de responder, né, mas eu estava pensando o que o nosso pai faria hoje, né, e eu acho que ele estaria muito nesse combate às fake news, né, eu estava lendo um artigo dele aqui, né, que era o Mentira e Caradurismo ou a Imprensa no Reinado de FHC. Ele estava ali desconstruindo como a imprensa contava essas histórias e como ela noticiava as coisas, né? Hoje eu tenho certeza que ele estaria aí formando muita gente para entender como que a notícia tem que ser lida, como que as informações são distorcidas, etc., né? Tinha muitos projetos de livros, né? A gente queria muito ajudar nele, até o Sérgio Gomes aqui da Alboré tinha um projeto com ele que era o livro Os Números que Todo Brasileiro Precisa Conhecer, né? Hoje a gente está no momento de o Brasil que todo brasileiro tem que também querer construir, né? Porque eu estou falando com os meus amigos mais próximos, eles estão desistindo do Brasil, né? Uma coisa muito difícil. E aí, realmente, eu diria que, assim, essa pandemia, com todas as dificuldades que ela criou para a gente, toda a tristeza e intensidade dela, eu acho que ela está colocando também um cenário da gente estar mais juntos, acreditar mais na necessidade disso e
continuar buscando construir esse Brasil, ou se a gente não quiser pensar mais de forma tão nacionalista ou tão, né, territorial, esse mundo com o qual a gente sonha, né? Eu, depois desse período, até voltei de Portugal, agora estou num trabalho que eu me identifico bastante, que é de valorizar as pessoas, valorizar causas, né, que é na Ashoka. Eu voltei a acreditar nessas coisas, né? Eu passei por um período mais difícil e voltei a acreditar na importância dessas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu falo assim, caramba, Biondão, faz 20 anos que você partiu e eu continuo aqui conversando da sua obra, do seu trabalho, né? E às vezes eu tenho vontade de virar a página, né? Ao mesmo tempo eu me sinto muito instigado e estimulado pelo legado dele, pela história dele, pela ética dele, a seguir nessa batalha. Então é isso que eu queria falar e agradecer demais aí e pedir desculpa um pouco pela emoção, mas realmente eu tô nesse momento. Um beijo grande. Valeu, Antônio. Nós que agradecemos tanta densidade e intensidade. Eu queria passar a palavra para o Aloysio Milani, e só dizer que, enfim, o André Singer levantou a ideia do artesanato, e acho que o Aloysio pode se aprofundar um pouco. A gente conversou antes disso, ele pode se aprofundar, porque conviveu e trabalhou com o Biondão, contar um pouco da ética disso, né? Tem gente que falou em ciência, assim, como é que o Aloysio fazia isso? E eu queria que você falasse também um pouco da ética dele na formação, porque você também é um pouco... foi formado pelo Aloysio, tenho certeza disso, porque o Aloysio era um formador que colocava critérios, métodos. Queria que você falasse desse artesanato, então, dele, e de como há um aspecto de ética nisso. Obrigado, Sérgio. Também quero agradecer as falas anteriores aí, muito legal estar aqui, poder partilhar, ouvir coisas interessantes do Aloysio Biondi, e também encontrar tanta gente também que eu não via há muito tempo aqui. E, enfim, só queria citar alguns aqui, né? A Nanami está aqui também, foi orientadora da Thaís, mas também foi minha professora, foi colega do Biondi na faculdade. Sérgio Gomes, Ana Luísa, dois amigos, né, o Paulo, que já saiu também, apoiou o Biondi muito, muito nas suas publicações. Muito legal ver essa galera reunida e tudo mais, e ver que esse legado também acaba ficando um pouco em cada um, né? Só para completar o que o Sérgio falou, eu enfim, convivi com o Biondi na Faculdade Casper Libero, onde ele foi professor a convite do coordenador do curso, o Marco Antônio Araújo, e tinha um carinho gigantesco por essa pedagogia do jornalismo, que, se não me engano, pelos relatos que eu, Antônio, Pedro coletamos também, junto com Washington Novaes e com outras pessoas que acompanharam o Biondi ao longo da vida também, que mostram também que esse coração dele também foi se abrindo um pouco mais na faculdade, porque o momento da acidez da crítica dele também era muito forte, e porque ele acreditava, e eu acho que essa é uma verdade única, que jornalismo é espaço de conflito. Dali se constroem ideias, dali se partem para opiniões e fatos para se construir um país, né, um modelo de país. E eu acho que ele tinha isso, ele teve isso ao longo da carreira, e conseguir estruturar esse jornalismo como espaço de conflito, juntando muitos fatos, informações, e conseguindo fazer uma leitura da imprensa dessas informações de uma maneira muito singular, que não existia de maneira sistemática em outras colunas e tudo mais. Acho que esse é o legado mesmo do Aloysio. Só retomando uma coisinha também, vou deixar no chat aqui, já que o Tonho me provocou, num dos momentos de arrumação desse universo que eram os recortes de jornal do Aloysio, com os livros, discos, a gente encontrou esse disco aí, que é música caipira estilizada, entre aspas,
que serve muito para a gente se inspirar também. É um LP do Adalto Santos, maravilhoso, arranjado pelo Theo de Barros. Quem quiser, joguei no chat aí, quiser escutar depois nosso bate-papo, ou agora simultaneamente, em alguns momentos é legal para se inspirar. A Luísio cantava algumas dessas músicas num bar para gente, de frente à faculdade, no Café Creme. Acho que o Irineu, Nanami participaram de várias dessas cervejadas com a Luísio, e ali também ele ensinava também com muito carinho. Era um outro lado muito legal. Gente, também queria fazer uma saudação aqui também, e essa homenagem também para lembrar a própria Thaís, né? Que foi mulher, jornalista, que se formou, orientada pela Nanami, conseguiu produzir esse perfil biográfico do Aloysio, porque esse livro tem ideias, tem uma linha do tempo cronológica mesmo, que vai mostrando onde o Biondi esteve, entremeando com entrevistas que ele deu. Então é muito importante para você entender a carreira dele e procurar ter mais informações. Depois vai lá no site do Biondi, ou procura no Unicamp e tudo mais. Essa arqueologia aí da carreira dele passa por esse livro da Thaís, tá? Então, lembrar muito e homenagear também ela aqui. O que o Sérgio falou também, que eu acho que vale a pena colocar aqui rapidamente, para a gente abrir também para a nossa conversa, é um pouco de como o Biondi reuniu algumas ferramentas para você fazer uma leitura do jornal de maneira crítica, né? Isso ele passava para os alunos, mas passava também nas colunas dele. Acho que talvez o Biondi também, junto com o que o Pedro falou sobre ser um precursor do jornalismo de dados, eu acho que ele também foi, ao longo da carreira, uma espécie de ombudsman de vários jornais, sobre outros jornais e sobre o próprio na área econômica. Ele conseguiu ser um crítico forte das contradições dos governos, conseguiu ser uma espécie de leitor crítico do próprio jornal e levar isso para a própria coluna. E eu acho que, enfim, eu trago rapidamente aqui alguns pontos. Se vocês procurarem, tem esse livrinho aqui muito fofo, quem quiser tudo mais. Esse texto está descrito pela Thaís no livro também. Eu sei que fica ao contrário, eu acho, né? Mas é o Anuário de Jornalismo da Casper Libro em 99, que foi o primeiro. Foi uma iniciativa do Marco Antônio Araújo. A edição desse anuário foi do Marcelo Coelho e do Rodrigo Savazone. E tem um texto dele aqui, que o Antônio também citou, que é o Mentira e Caradurismo, ou a Imprensa no Reinado FHC. Aqui tem 9 pontos para você ler e entender como a imprensa consegue manipular informações, construir discursos, legitimar ideias que governantes querem colocar também nisso. Eu acho que isso aqui fala sobre a FHC, mas está atualíssimo hoje para a gente fazer uma leitura do governo Bolsonaro. São 9 pontos, eu vou falar muito rapidamente de alguns aqui e abrir para a gente conversar na sequência. 1, manchete às avessas. Ele falava que você tinha um fato, que era por exemplo, as famílias tinham acesso a mais crédito. Tudo bem, isso é uma verdade. Só que ter acesso a mais crédito significava também, naquele momento, mais endividamento. Se 40% das famílias estavam endividadas, elas tinham acesso a mais crédito, mas a notícia não era ter acesso a crédito, era estar endividado, e essa notícia ficava lá no fim. Ele falava também de muitas manchetes encomendadas no governo FHC, no sentido de que o governo pautava notícias menores, mas de impacto, para que a imprensa também criasse essa nuvem que não deixava ver mesmo as notícias estruturantes. Então, um exemplo que ele dava era: o governo FHC massacrou os agricultores, cobrando uma TR muito acima da inflação, e, ao mesmo tempo, incutava na imprensa a ideia de que agricultor era caloteiro. O FHC depois deu uma entrevista, algum tempo depois, falando que esse foi o pior erro do governo dele, naquele momento, em 99, e isso foi sequer
editado para o destaque da manchete da entrevista do presidente. Então, assim, a imprensa era sequer capaz de fazer uma correção dos próprios erros, né? Acho que eu vou falar mais duas aqui, encerro a minha fala. O sujeito errado, né, como a imprensa não atribui. Sujeito, verbo e ação. Quem faz aquela ação? E na edição do texto, ele colocava, por exemplo, a seca, que foi uma seca muito forte no Nordeste, no final da década de 90, e a manchete do jornal no momento era: seca aumenta a mortalidade infantil. No meio do texto estava escrito: a mortalidade infantil foi causada também pela interrupção do governo na distribuição de cestas básicas, nos cortes das frentes de trabalho para os nordestinos, e também um atraso de 3 meses na ajuda emergencial para os flagelados. Ou seja, quem mata não é a seca, quem mata é a ausência de ação do Estado. Então, assim, ele afiou ao longo desse tempo e amadureceu um jeito de interpretar o jornalismo e a realidade brasileira que era muito especial. O momento em que ele faleceu, ele estava com essa maturidade muito forte, capaz de transmitir isso para as outras pessoas, e as suas colunas reproduziam isso e incomodavam, né? Lembro eu, ainda como estudante, como editor do Jornal Laboratório, da Casper Libra, do Esquinas, trabalhando com o Beyond como editor, de uma ligação da Folha de São Paulo, buscando reduzir um pouco o espaço da coluna do Beyond. Enfim, o discurso não era claro e explícito dessa maneira, mas a gente sabia que incomodava muito fazer um jornalismo crítico ao governo naquele momento. E disso o Beyond nunca abriu mão, né? Se tem uma coisa que ele nunca abriu mão, foi a independência de poder criticar quem ele quisesse. 44 anos de jornalismo fazendo reportagens e análise dessa maneira. Gente, eu acho que tem muita gente interessante aqui, eu acho que é legal a gente abrir e poder conversar um pouquinho. Obrigado pelo espaço, Sérgio, Antônio, Pedro, o André que já saiu também, e estamos à disposição. Milani, agradeço muitíssimo sua fala, sua generosidade e também a sua homenagem a Thaís. Vou agradecer no lugar dela. O Pablo está ali olhando, o Pablo, filho da Thaís, está acompanhando aqui. E realmente, enfim, é uma emoção forte publicar o livro dela. Saiu no dia do aniversário dela, 11 de junho. E a ligação da Thaís com o Beyond era realmente histórica, porque num dado momento, uma crise, enfim, da família, a mãe ficou com a Thaís, os 2 irmãos, sem condição sem renda, e quem os socorreu foi o Beyond, que ao longo de 6 meses pegou metade do salário dele e deu para a mãe da Thaís. Depois disso, a Thaís era pequena ainda, era a mais velha dos 3 irmãos, eles foram abrigados no Lar das Crianças, que é uma instituição da comunidade judaica. Mas, enfim, essa atitude do Beyond marcou a vida dela como referência de solidariedade. Bom, eu vou pedir para o Ricardo falar, tem algumas pessoas inscritas aqui, e eu vou também ler alguns comentários do chat. O Sergião falou dos números que todo brasileiro precisa saber, que essa bola continua quicando, né, Sergião? Bom, Ricardo, você podia fazer seu comentário aí para a gente, então? Em primeiro lugar, é evidente, eu quero homenagear a minha amiga Thaís, né, que não só foi minha amiga, como foi minha companheira de militância, né, na Ação Popular, como você também, Ali, né, e que faz muita falta hoje. Nossa, aquele espírito da Thaís hoje seria fundamental. Mas eu queria contar para vocês como é que foi a história do Brasil privatizado. Eu era diretor da Fundação Perseu Abramo, e nós
criamos uma editora Fundação Perseu Abramo. E numa reunião do nosso conselho curador, o Flávio Cutzi, o gaúcho Flávio Cutzi, que era nosso conselheiro, fez uma proposta. Ele disse, olha, tudo bem a gente reeditar clássicos, entrar num debate teórico mais aprofundado, mas eu acho que a gente tem que criar uma linha de publicações que sejam de temas de conjuntura, que sejam acessíveis do ponto de vista de atingir um público mais amplo, né, e curtas. Né. Bom, isso foi aprovado. E aí o nosso editor da editora era o Flammarion Maués, né, que era um excelente editor. E o Flammarion pegou essa ideia e surgiu a ideia de tratar o tema das privatizações. Isso deve ter sido em 98, 97, algo assim. E aí, numa conversa, o Flammarion propôs a gente ir atrás do Aloysio Biondi para escrever o livro sobre as privatizações. Eu perguntei para ele, você conhece o Aloysio? Ele disse, não conheço, só conheço de publicação, de jornalismo, etc., mas eu vou atrás. Bom, aí fizemos uma conversa e o Aloysio topou. Né? E acertamos um prazo de 6 meses para ele escrever o livro e nos entregar. Bom, passados os 6 meses, ele entregou. Eu peguei, o Flammarion me entregou e disse, olha, dá uma lida, o que você acha? Eu li, e eu era diretor da fundação, mas o nosso presidente era o Luiz Dulce, que era, ao mesmo tempo, secretário de Cultura do governo de Belo Horizonte. Então, eu falei com ele por telefone e disse, Dulce, o Biondi entregou. Ele disse, e aí, o que você achou? Eu disse, Dulce, nós temos uma bomba atômica nas mãos. O Dulce, como todo mineiro, prudente ao extremo, mas será que é bem fundamentado? Será que nós não vamos tomar um processo por causa disso? Eu disse, olha, tem um risco, eu não sei. Ele é bem fundamentado, né? Mas o risco também é dele, né? Ele assina embaixo do que ele está dizendo. Bom, publicamos O Brasil Privatizado e foi um espetáculo, um sucesso espetacular. Mais de 300 mil exemplares vendidos. Muitos sindicatos se interessaram em comprar e não tomamos nenhum processo da parte dos tucanos. O que significa que eles deixaram passar porque não tinham como contestar o que estava naquele livro. Então, foi um trabalho extremamente sério e de grande impacto na conjuntura. Eu digo até hoje que, de alguma forma, e isso é impossível de se medir, mas o Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi, jogou um papel, naquele momento, na inversão que se tinha na sociedade com relação à questão da privatização. As privatizações, na época do FHC, não sei, os mais velhos devem se lembrar, né, as estatais eram o elefante, né, que aparecia nas propagandas e que atrapalhavam o desenvolvimento do Brasil e que a solução era privatizar. Né? E o livro do Biondi jogou algum papel em desmistificar e derrubar essa hipótese. Isso eu acho que na sequência disso, que vai dar em 2002 e na eleição do Lula, algum papel o livro do Biondi jogou. É uma pena que hoje, quando volta essa onda privatista, quando está aí o Guedes, nós não tenhamos mais um Aloysio Biondi para desmistificar e desmascarar essa farsa neoliberal das privatizações. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou chamar o Norian Segato, e depois também pediram para falar o Dalmar Condes e o Sergião. O Dalmar Condes, é isso. Norian, você pode falar, então? Posso sim. Bom, boa noite a
a todos ainda que estão entrando, que entraram, os que já saíram, né? Pessoal que faz tempo que eu não vejo, Pedro, né? Uma alegria conversar com vocês. E, bom, a importância do Aloysio, ela é indiscutível, né? Ela é permanente. Eu acho que o trabalho que ele fez com o livro que o Ricardo acabou de falar é um trabalho que ainda hoje é muito atual, que a gente precisa pegar. E eu o conheci também por volta de 95, 96, e eu trabalhava na revista dos bancários, a gente editava a revista dos bancários e a Folha Bancária, como o Paulo Donizetti comentou, ele trabalhava comigo naquela época lá, e eu tinha uma editora em Pinheiros, de que o Aloysio passou a frequentar, porque a gente tinha anexo a editora um bar, em que a gente reunia as pessoas para conversar, beber, tinha um piano, às vezes ele ensaiava tocar alguma coisa no piano, né? E era engraçado que assim, quer dizer, em volta dele se juntavam muitas pessoas interessadas em conhecer a obra dele, como falando, e ele parecia sempre muito, muito duro, né? Muito ácido nas suas críticas, muito direto, e assustava algumas pessoas. A gente conheceu alguns estudantes, até uma chegou para mim e falou, eu tenho medo de olhar para o Aloysio, ele parece que é um cara muito bravo, etc. Eu falei, não, o cara ele é firme nas posições dele, como deve ser alguém que tem tanta história, tanto conhecimento e convicção daquilo que está falando. Mas ele passava um pouco esse jeito de ser meio turrão, meio até mal encarado por algumas pessoas. Mas, tirando esse verniz dele aí, quer dizer, o Aloysio que eu conheci era um cara de uma generosidade inacreditável, um cara de uma generosidade extrema. E eu lembro uma vez que ele estava participando de um desses papos que a gente fazia lá nesse espaço, né? Aí começou a cair uma chuva torrencial, algumas pessoas ficaram, outras foram indo embora, acabou um grupinho de umas 4, 5 pessoas, a reunião continuou e a gente continuou conversando, e deu meia-noite, a gente estava encerrando o espaço, fechando as coisas, aí o Aloysio falou, não, vamos continuar, eu quero... Não acabei de conversar ainda. Aí ficamos, eu, ele, mais umas 2 pessoas batendo papo até umas 2 da manhã. Isso, acho que era uma quarta-feira, quarta para quinta, era bem no meio da semana. E continuava chovendo. Aí, quando eram umas 2 e tanto, a gente falou, não, Aloysio, agora tem que encerrar de vez, cara, agora não dá mais para a gente continuar, vamos fechar. Fechamos as portas, eu fui dar uma carona para ele estava morando no centro de São Paulo. Aí ele também não queria, ele queria continuar no boteco. Encontramos um boteco aberto, continuamos sentados, conversando, né? Ele falou, conversamos sobre uma série de coisas, ele falou sobre os filhos, se emocionou ao falar sobre os filhos, sobre a Bia, né? E foi uma noite, assim, particularmente muito emocionante para mim, né? Que além de todo o respeito que eu tinha por ele como jornalista e como uma pessoa que eu admirava muito, também esse respeito só cresceu enquanto homem, né, que ele era, enquanto o pai que ele estava, e que ele, né, desculpa a inconfidência aí, às vezes ele dizia que naquele dia ele falou que ele sentia uma pena que ele não conseguia cuidar melhor dos filhos como ele gostaria, porque tinha um trabalho que ele tomava muito tempo, outras questões da vida, né? Mas uma pessoa muito humana e muito, muito preocupado com o ser humano, quer dizer, ao olhar os números, ele olhava os números, mas era preocupado com o ser humano. Eu acho que isso era uma característica muito, muito legal dele. Queria só deixar esse registro, né? Falar para o Sérgio, parabéns pela iniciativa, Sérgio, parabéns pela editora. Eu também tenho uma editora, eu sei como é que é esse trabalho, que é uma pauleira. Já editei, inclusive, um belo livro do Pedrinho, do Biondi, né, de contos, um livro que eu tenho muito carinho, muito legal, né? Eu sei como é que é
que é difícil essa vida. Eu estou na direção do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, na FENAGE também, mas no Sindicato dos Jornalistas nós temos um projeto de um centro de memória, estava sendo construído, deu uma parada por conta agora dessa pandemia, mas ele está sendo retomado, e o Aloysio é um dos nomes que vai estar presente nesse material, né? Nós estamos levantando biografia de pessoas históricas, acabei de publicar uma do Noé Gertel, foi também um velho comunista da época dos bons tempos, e o Aloysio tá na fita também. Eu vou aproveitar muito do trabalho que vocês já fizeram sobre ele aí de resgate, né? Então, assim, parabéns novamente pela iniciativa, força, e vamos aproveitar esse vigor que o Aloysio sempre nos ensinou a ter para combater esse período que não está fácil, não. É isso, gente. Eu daqui a pouco vou ter que sair, peço desculpa e um tchau antecipado para todo mundo. Obrigadão. Obrigado, Noé. Antes de passar a palavra para o Dal, só falar, a Inês Castilho deixou um abraço para todo mundo e lembrou que trabalhou com o Aloysio no Shopping News. Inês foi minha editora no jornal Mulherio, uma coisa rara na minha geração. Eu tive a satisfação de trabalhar numa redação em que haviam 18 mulheres e eu e o Moser Benedito de homem. Dal, eu peço para você falar, então, Quem vai falar depois? e em seguida o Sérgio vai falar. Precisa abrir seu microfone, Dal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio, Pedro, Sérgio Gomes, todo mundo. Falar do Beyond é uma coisa muito emocionante, viu? O Beyond era um cara apaixonado e apaixonante, né? Eu trabalhei com ele na Moca, no DCI, nos anos 80, conheci o Beyond em 86, fui para lá para cobrir férias, numa vaga de redator da editoria de finanças. Eu vinha de ser editor de cultura da Isto É, nunca tinha trabalhado com economia na minha vida, e fui ser redator de finanças no DCI. E lá fiquei 2 anos, e eu acho que depois me tornei um jornalista econômico por 20 anos. A minha paixão pela economia vem das conversas com o Beyond, das conversas com a Aloysio. As reuniões de pauta eram verdadeiras aulas de jornalismo, de economia e principalmente de Brasil. E eu fui para lá como um jornalista jovem, eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos, e com toda a arrogância da idade, né? Aos 30 anos a gente acha que é dono do mundo por merecimento, né? E acabei saindo do DCI uns 2 anos depois que entrei, num certo atrito com o Aloysio, porque ele me preteriu para uma promoção para editor de finanças. E de lá fui para a Gazeta Mercantil, continuei minha carreira, fui editor de economia na Exame, e uns anos depois o Aloysio me liga, pede para jantar comigo. E lá vou eu jantar com a Aloysio, numa cantina ali ali perto da Moca mesmo. E aí ele me convida para ser editor de uma revista que eles tinham assumido na época, a revista Dirigente Industrial. E nesse jantar o Aloysio me disse uma coisa que mudou minha vida como jornalista e como pessoa. Lá pelo meio do jantar, depois de algumas taças de vinho, eu comentei com ele que ele tinha me preterido uma vez para ser editor, porque é que ele tinha me chamado dessa vez, né? Ele virou para mim e falou: Dal, você é muito bom, cara, você é bem melhor que a média, mas você é muito pior do que acha que é, sabe? E isso me levou a fazer uma certa reflexão sobre a minha autovisão, de quem, de fato, eu
era como jornalista, e eu sou como jornalista, e fui trabalhar de novo com o Beyond com o maior prazer. E ele, eu sou editor de um site de jornalismo na área de meio ambiente há 22 anos, chama-se Envolverde, o site que eu dirijo. E acho que a semente da questão ambiental também foi plantada naquele período. A Inês Castilho, eu trabalhei no DCI na mesma época que a Inês trabalhava no shopping, e as redações eram no mesmo andar, a gente convivia. O Shopping News tinha pautas ambientais excelentes, e eu me lembro de 2 vezes que eu participava dessas pautas, dessas conversas, e numa delas o Aloysio deu uma aula sobre impermeabilização urbana e enchentes. Né? Por que é que São Paulo tinha enchentes e qual era a relação entre essas enchentes e a impermeabilização urbana? E a outra vez foi quando nós estávamos fazendo uma matéria, fazendo uma pauta sobre trânsito. O trânsito de São Paulo, na época, anos 80, era um inferno, hoje ele continua um inferno, mas todo mundo falando sobre a velocidade dos carros, tal, o Aloysio vira-se e fala, a velocidade não tem a menor importância. O que importa é o fluxo. Importa que as coisas não parem, e não que elas corram. E isso deu uma enorme matéria no Shopping News. Eu não lembro mais quem foi o colega que fez a matéria, mas mudou completamente o jeito de abordar a questão do trânsito da cidade. Ao invés de abordar a questão de aumentar a velocidade, se abordou o fluxo. E eu tive também o privilégio de conviver com o Aloysio nos botecos, né? Essa parte do Aloysio era fundamental para conhecê-lo. Não dá para dizer que conhecia Aloysio sem ter saído para beber com ele. Ele tinha uma presença de boteco que eu até hoje não encontrei outro igual. E um amor pelas músicas do Chico Buarque, que era um negócio assim, ele conhecia todas as letras de cor e salteado. Então, depois de algumas vodkas, a coisa terminava cantando Chico Buarque, né? Não tinha jeito. E, de fato, o Aloysio é o precursor do jornalismo de dados, graças à memória dele, né, para números. Ele tinha uma memória para dados, para coisas que ele leu, viu. Aquela pilha de jornais velhos do lado da mesa dele sempre existiu, né? E ele sabia exatamente onde encontrar a informação que ele queria no meio daquela barafunda. Hoje eu olho para o computador, olho para o Google e fico imaginando como é que a gente fazia jornalismo naquela época sem conseguir conferir um dado, um número, uma coisa assim na ponta do dedo. Com o Aloysio era fácil, eu virava para o lado e perguntava, Aloysio, em que ano foi que a inflação bateu 130% ao mês? Ele falava, foi tal ano, tal dia, tal mês, e me dava uma aula sobre os motivos que levaram a inflação a bater aquele número, e era uma coisa assim. Eu costumo brincar, quando eu vou falar, principalmente com jovens jornalistas, sobre a minha formação, eu tenho 2 jornalistas que foram fundamentais na minha carreira. Os 2 foram meu editor. Um deles foi na Isto É, eu fui repórter do Valcir Carrasco, e depois, no DCI, eu trabalhei com o Aloysio como editor. Eu brinco que o Valcir me ensinou a escrever, né? Ele é um cara que tem um primor, uma apuração, uma lapidação de texto fantástica, tanto que virou escritor, dramaturgo, escritor de novelas e tal. E o Aloysio me ensinou o que escrever. O que é que interessa? Para que lado a gente tem que olhar? Onde é que está a real importância da notícia, da informação?
raramente está na primeira camada, né? Eu acho que esse é o legado do Aloysio para um monte de jornalistas da minha geração e dos que vieram depois. O Aloysio formou uma ou duas gerações de jornalistas no Brasil e que estão por aí, estão fazendo jornalismo por aí. Hoje em dia, muito mais em mídias alternativas, que eu não gosto muito desse nome, mas em mídias que não são esse mainstream, e que tem se mostrado muito mais importante e relevante na formação de uma opinião pública qualificada do que os grandes jornalões do Brasil, que hoje não têm nenhum compromisso com o país ou com a informação qualificada, a formação de cidadãos, né? Então, Antônio, Pedro, eu quero registrar aqui que eu fui e sou um apaixonado pelo pai de vocês. Obrigado, Dal. Foi emocionante seu depoimento. Eu queria cumprimentar o Walter Ponte, amigo que eu não vejo há muito tempo, muita alegria de estar com ele aqui. A gente tinha combinado de ficar até as 21h, mas eu vou pedir para o Sergião falar. Acho que dá para dar uma esticada, está quase todo mundo aí ainda. Várias pessoas, e eu também, queremos pedir para a Bea falar, porque certamente a Thaís ficaria muito feliz de ouvi-la. E é isso. Sergião, por favor. Sergião, a Alboré, eu tenho uma editora que ainda não completou 1 ano. A Alboré, acho que é a única instituição da nossa geração mais antiga que o Vai Quem Quer, que está aí. Cá está a Ana Luiz e eu. São quantos anos, Ana? 42. 42. Mas, uma parte eu falo aqui em nome da Ana. Eu teria muita coisa, vieram muitas lembranças desse 7 de julho. Eu estava em São Gabriel da Cachoeira, a serviço do Instituto Socioambiental, do ISA. Estava lá desenvolvendo uma oficina com indígenas de 23 etnias, para fundar um jornal chamado Ayuri, Mutirão, e um programa de rádio chamado Vozes do Rio Negro. E aí, a certa altura, a Ana me liga e me diz que o Aloysio não está mais entre nós. E eu não... Como não está mais entre nós? Foi embora? O que é? Não, o Aloysio não está mais entre nós. Bom, e chovia. E durante 3 dias eu não consegui levantar de uma rede que estava lá, deixei de dar as aulas, e a chuva não parou de chorar o Aloysio durante esses 3 dias. Na volta, a Ana e eu, a gente resolveu que nós iríamos realizar alguns dos sonhos do Aloysio. Um deles tinha a ver com esses jornais, essa tralha que ele marcava, fazendo recortes na rua, ou... Tinha lá uma marcação dele, e ele tinha vindo de uma experiência de um jornal em Goiás, que o Marco Antônio Coelho, etc., passou 2 anos e meio lá, coisa assim, morando num quartinho, e não recebeu um tostão. Chegou aqui a 0. E ele queria salvar esse material, ele tinha um projeto, e a Ana e eu decidimos alugar mais uma sala no andar da Alboré, passou a ser chamada de Sala de Apoio aos Parceiros. E contratamos 2 estagiários para ficar à disposição do Aloysio, para que o Aloysio dissesse como é que se localizava esse material todo, esse depósito. E aí há uma conversa entre ele e a Ana, não foi comigo, e ele diz assim, mas vem cá, por que vocês estão querendo me ajudar? E a Ana se espantou. Como assim? Porque nunca ninguém me ajudou. Por que vocês estão querendo me ajudar? Então, nessa época que nós estamos vivendo, de grandes dificuldades, eu queria pedir a cada um dos que estão aqui, que além, vamos dizer, das abordagens em geral, do sentido grande, da esperança difusa, etc., a necessidade de solidariedade concreta em relação a, aparentemente, coisas pequenas.
sobretudo quando as pessoas já têm uma certa projeção, etc., ninguém imagina o que ela possa estar precisando de necessidades vitais para a sobrevivência. E ele dizia, então, a direita não me quer e a esquerda não me paga. Lembra-se desse lema dele? O Aloysio lembra disso, o Aloysio Milani. Então, eu estava aqui olhando para tudo isso, vendo aqui, ele é do nosso Conselho de Orientação Profissional, até hoje, do projeto Repórter do Futuro, aqui. Ele, o Aldalho, o Lourenço Tiaferi, o Clóvis Rossi, são os que já foram, mas estão aqui conosco. E estava aqui lembrando de uma sacada do Carlo Levi, que disse que o futuro tem um coração antigo. Nada se realizará que não tenha a ver com os sonhos dos que já se foram. Então, num certo sentido, isso que nós estamos vivendo aqui, esse lago de tantos amigos, de gente que não se vê há tanto tempo, também pode ser uma fonte, lago e fonte, de orientação e estímulo, em nome dessa memória, dessa imaginação de projeto de país que o Aloysio tinha. E tem. Um deles está relacionado com a questão dos números, né? Isso que foi dito aqui pelo Dal, a questão do pioneiro do jornalismo de dados, mas não são todos os dados. A rigor, hoje, não falta informação, tem informação demais. E, de alguma maneira, a gente podia usar uma metáfora sobre uma enchente, aí o Tietê transborda e alaga lá aquele bairro chamado Pantanal. Quem for da Defesa Civil já sabe que a primeira coisa que tem que levar para lá não é remédio, não é comida, não é roupa, é água. É água potável. Excesso de água e a primeira coisa que falta é água potável. Então, o exercício do jornalismo de qualidade e, ao mesmo tempo, que tenha esses princípios da ética. A ótica depende da ética. Os valores da pessoa que informam o que é e o que não é relevante. Então, esse trio, a ética, a política, a estética, nós vamos ter que voltar a discutir e, sobretudo, esses que aprenderam com a Aloysio, poder ensinar aos outros. O que ele chamava de, vamos aqui aprender a ler jornal. Ele pegava a pilha de jornais velhos, Estado e Folha, lá no Alboré, e na reunião com os alunos do Repórter do Futuro, ele pegava qualquer jornal e disse assim, vamos ver aqui, como é que se esconde uma notícia? Você publica na página par, embaixo, e dá a última informação mais importante no último parágrafo, de tal maneira que você publica, mas ninguém lê. Essa era uma técnica que se usava quando você tinha uma notícia que não poderia deixar de ser publicada, mas ela não deveria ter destaque, porque ela poderia mobilizar outras coisas. Então, os números que todo brasileiro precisa saber, continuam valendo. A maior parte das pessoas perguntadas hoje diz assim, qual é o PIB brasileiro? Não sei. Qual é o PIB per capita? Não sei. Bom, mas qual é a divisão funcional da renda? Como assim? Quanto do dinheiro que circula é apropriado por salários, pensões, aposentadorias, e quanto é que é apropriado por juros, aluguéis e dividendos de ação? Trabalho de um lado, capital do outro. Isto arma a cabeça da pessoa para perceber que se você estimula o desemprego de montão ou rebaixa salário, no caso brasileiro, 93% de tudo que se produz é consumido pelo mercado interno. Então, portanto, nós temos que fortalecer o mercado interno, distribuir renda de todas as formas. O Aloysio sabia como dizer isso. E vários dos que estão aqui nessa vitrine sabem disto. Nós precisamos repassar isso para a juventude. O projeto Repórter do Futuro continua existindo. Eu estava tendo aqui várias ideias. Vários de vocês aqui teriam um papel de entrosar-se com esse Conselho de Orientação Profissional. 95% dos jornalistas, entre os premiados lá do ranking, lá do Eduardo Ribeiro, lá do Jornalista e Companhia, 95% dos 100 jornalistas mais premiados nunca deu aula. Nem dá e nem dará. Porque não fez carreira acadêmica, eu tenho um estilo de vida que não permite assumir nenhuma responsabilidade de uma aula por semana. Então, aparece então, no oba-oba das semanas de comunicação. E os professores que dão aula são contratados pelo regime de hora-aula. Vai lá, dá aula e vai embora. Não é para desenvolver nenhum projeto com os alunos. Então, aqui, em nome da imaginação
em nome da memória, da imaginação do Aloysio, eu queria propor que a gente voltasse a se encontrar, mais do que a gente se reunir em torno da memória dessa pessoa seminal, que a gente pudesse também encontrar alguns mecanismos, como é que nós podemos ser efetivamente úteis hoje, aquilo que o André Singer falou logo no começo. E onde é que está a placa do espaço Aloysio Biondi, que foi a sala em que o Intergoz realizou as suas grandes reuniões, aquela sala do meio? Quando se criou a Casa da Cultura Digital, a gente arrancou essa placa e deu para a Casa da Cultura Digital. Onde é que está essa placa? Ela vai ter que estar num lugar que seja útil para a juventude. Valeu. Vamos falar com o Rodrigo Salvazoni, né? Ele deve saber. O rabo da lagartixa está lá para o lado do Rodrigo Salvazoni, eu acho, tá, João? Acho que para o André Deac também. Enfim, acho que ele acompanhou até mais lá a casa também depois do Rodrigo. Acho que o Rodrigo também lembra da gente também hoje, também aqui, também, enfim, perdeu a companheira dele recentemente. Não está aqui com a gente hoje, mas a gente repassa depois, eu faço esse papel também para repassar. Obrigado, Milani. Então, uma coisa que eu me ensino, fala assim, todo mundo fala PIB, 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 e divisão funcional da renda. Falei, mas o que é isso? Aí falou, quanto da renda vai para o capital e quanto da renda vai para o trabalho. Como é que é nos Estados Unidos, você sabe? Falei, eu não. 80% da renda nacional americana é apropriada sob a forma de salários, pensões e aposentadorias. E 20% é juros, aluguéis e dividendos de ação. Quanto é que é na Alemanha? Não sei. 70-30. Como é que é na Argentina? Meio a meio. Como é que é no Brasil? 23-77. O contrário dos Estados Unidos. Quem quiser fazer um trabalho importante de valorização do que foram aqueles anos todos do governo Lula e o primeiro Dilma, pega a divisão funcional da renda e verifica que o Lula pega o Brasil com 23-77 e entrega com 39-61. Isso aqui explica poder comprar comida, geladeira, fogão, etc. Porra, será que nós não estamos em condição que temos que ficar aí lembrando só das coisas imaginativas que o Aloysio... Nós podemos também, nós temos condição de passar essa informação de um jeito que ela seja compreensível. A política econômica, a economia política, tem que ser traduzida de um jeito que as pessoas comuns sejam capazes de entender. De repente, ficou todo mundo sofisticado, coça a orelha esquerda com a mão direita, faz de conta que é inteligente e a porra do povo não consegue entender do que nós estamos falando. E o outro faz isso. Tem um desafio para nós aí, para o pessoal que espalha. Não estou falando para o pessoal que aprofunda. Estou falando para nós, a categoria dos que espalham. O Aloysio combinava essas duas coisas, espalhava e aprofundava. A Ana voltou. Obrigado, Sérgio. Você terminou? Eu terminei. Muito obrigado. E vamos ficar com esses desafios super relevantes que você coloca. Vou pedir para a Ângela e a Bia fazerem uma saudação também para a gente poder encerrar. Agora tá. Agora deu? Eu estou entendendo como uma celebração, apesar de estarmos explorando, né, problemas gravíssimos do tempo do Aloysio e de hoje, onde ele parece ainda está atuando. Eu fico muito impressionada com a atualidade do Aloysio, uma atualidade vibrante, né? Aguda. Então, quando o Guedes começa a falar de privatização, eu falo, pelo amor de Deus, ninguém decorou ainda a confusão que aconteceu com as privatizações da época do Fernando Henrique. Não é possível, ninguém leu o livro do Aloysio. Então, o Dal, por exemplo, o Dal Marcondes, estava falando da parte ambiental, né, ambientalista do Aloysio. Era impressionante, né? Eu me lembro, no Shopping News, né, houve
uma gripe suína, eu falei, pelo amor de Deus, Luiz, eu não posso viver ouvindo, vendo, lendo o que estão fazendo com os porcos. Puxa, o Luiz sentou aquele dia na máquina e fez um artigo maravilhoso sobre a peste suína, né? A gripe suína, não me lembro como falaram na época, e que incluiu um morticínio dos porcos nas piores condições, com toda a crueldade do mundo. Então, o Aloysio tinha também essa parte, né, ambiental, humana, e essa vibração em tantos assuntos. Ele tinha lido muito, ele era fã do Monteiro Lobato, ele conhecia muita coisa e tinha essa paixão pelo Brasil. Então, eu, quando vejo o pessoal de hoje, mais moço, querendo se mandar daqui, dizendo que o Brasil acabou, que não é possível. Não é isso. O Brasil está precisando de brasileiros supimpas, né? A gente precisa pegar a MUC com força, né? E eu estou admirada de, numa crise horrível como a gente está passando, com essa gente aí no poder, sentada em Brasília, né? Que a gente vá buscar no Aloysio força para enfrentar o que está acontecendo. Eu acho uma grande ideia, porque ele passou pelos anos de chumbo, né? As crianças pequenas, o Delfim tirava o Aloysio de todos os empregos. E ele nunca desistiu. Ele tinha aquela fúria, né? Aquela paixão de conseguir, nós vamos conseguir. Né? Então, eu acho que eu já falei bastante. Assim como o Dal Marcondes, eu também sou apaixonada pelo Aloysio. E agora eu vou passar para a Bia. Bia vai dar uma boa noite aí para vocês. Oi, Bia. Fala, Bia. Não. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Não quer falar alguma coisa? Não. Não. Boa noite, Bia. Oi, Bia. Oi. Oi, amor. Oi, Maria. Tudo bom? Bia, eu vi que você caiu. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, voltei aqui. Fala, então. Não, então, eu vou falar da Thaís, até porque o amor pelo Aloysio Biondi eu aprendi com os filhos e com a Thaís. Foi dessa forma que eu aprendi. E eu acho que o que fica da Thaís através do livro é exatamente o não desistir. Eu acho que a gente está na hora da gente recuperar, porque, inclusive, nenhum de nós, e a Thaís também não teria imaginado que a gente estaria revivendo esse país que nós estamos vendo agora. E eu acho que a gente pode aproveitar da nossa experiência antiga para renovar. Eu acho que colocar um país de pé, falar o que se falava, pegar com as nossas mãos e com as nossas ideias, e principalmente com a rebeldia com que a gente sempre enfrentou tudo, eu acho que é o que a gente pode colocar de continuidade, enfim, dos compromissos que a gente sempre teve. Com a alegria que a gente sempre tinha e com a vontade que a gente continua tendo. Eu acho que é essa forma de trazer a Thaís sempre presente. Fazer a coisa acontecer e não desistir. Acho que é isso que a gente tem que colocar na mesa e dessa forma a gente vai estar cumprindo com o que
o Beyond e a Thaís estariam fazendo hoje em qualquer lugar que estivesse. Obrigado, Bea, por traduzir tão bem esse sentimento que acho que é de todos nós. Eu queria agradecer a Bia também e falar que eu tenho a grande alegria de reeditar o livro dela, A Grande Viagem. Está na gráfica, semana que vem também estará à venda no site da Terra Redonda Editora, e a gente vai fazer um evento de leitura das histórias de viagem dela. Está aí o livro. E eu queria, acho que para terminar, pedir para o Pablo dar o depoimento dele. O Pablo, filho da Thaís, meu enteado querido. Boa noite aí para todo mundo. Alguns eu conheço, outros estou conhecendo agora. É de muita relevância e emoção para mim esse encontro. Vou fazer uma confissão aqui, né? Tem 11 anos que a Thaís, minha mãe querida, se foi. E eu escrevi agora, recentemente, no aniversário dela, na mesma data da publicação do livro, pela primeira vez um texto sobre ela, né? Então, isso me fez olhar a dificuldade de lidar com essa dor esse tempo todo e fez com que, inclusive, eu não tivesse lido, né, o livro da Aloysio Biondi, a tese depois da morte dela. Então, vou bem na toada do Tonho aqui falar um pouco sobre isso, porque eu estou conhecendo um pouco mais sobre a história do Aloysio Biondi agora. E vejo a relevância dessa figura para a vida desse país e para todas essas pessoas aqui envolvidas nisso. E, diante disso, vejo a relevância do trabalho da minha mãe, né, da Thaís, tendo feito essa biografia, né, nessa despertar tardio dela para o jornalismo. E vejo a grandeza envolvida na alma dessas duas pessoas, né? E acho que só uma pessoa com a grandeza da alma da minha mãe poderia escrever um texto sobre uma pessoa da grandeza do Aloysio Biondi, contar uma vida dessa. Tenha que ser olhos também de grandeza, né? E eu queria dizer assim que algumas coisas me emocionaram muito aqui. A fala do Tonho me emocionou bastante. E essa história dele ter ajudado a minha avó, né, que o Ali falou muito bem aí, um momento muito difícil, hoje me tocou muito profundamente, porque é uma coisa que fez diferença na minha vida, né? Se eu estou aqui hoje, vivendo como eu estou hoje aqui, é fruto da grandeza de uma pessoa como ele, né? E isso me toca muito porque eu vejo a mudança do mundo, que todos vocês aí são guerreiros imensos por um mundo melhor. Eu vejo muito ela vindo também do mundo interno de cada pessoa, né? E é lindo ver a comprovação aí do Aloysio, que fez tanta coisa e buscou tanta mudança na grandeza do mundo, que tem essa grandeza em atos pequenos do dia a dia, né? Então, eu aqui hoje, como o sangue da Thaís, como a avó da Thaís, a voz da Thaís, queria agradecer aí ao Tonho e ao Pedro, né, a Ângela e a Bia, agradecendo ao Aloysio, porque é grandioso isso mesmo, muito especial, né? Eu me sinto hoje aqui recebendo os dois, né? Recebendo um pouco mais da minha mãe. Hoje eu me sinto pronto, quem sabe, para poder ler esse livro, efetivamente. E tudo isso é muito valioso para mim. Quero muito agradecer aí ao Ali, que é um companheiro de vida aí para mim, meu padrasto, meu compadre, né, meu amigo, né, uma coisa que a gente construiu aí durante a vida. A Lucila, que também vela tão bem pela memória da minha mãe. A todos vocês aí, muito bom poder escutar um pouquinho da voz da Bea nesse momento. E é isso. Eu acho que
que eu acendi um foguinho aqui fora, né, da minha casa aqui, fiquei vindo manter ele aceso aqui. Eu acho que fica um símbolo aí para que a gente possa manter a chama da Thaís e do Aloysio Biondi no coração de cada um, desse exemplo de grandeza, de ética, né, antes de tudo, no pequeno, no dia a dia, na mão de cada um, e as sementes que ficam e brotam, né? Vejo hoje meus filhos aí, né? Vejo o Tonho tendo filhos também, né? E essas sementes se expandindo para um mundo melhor. Então, eu agradeço muito a cada um por essa oportunidade, né? Por ter conhecido um pouco mais sobre a vida do Aloysio e por estar aqui lembrando a memória da minha mãe também, com tanta alegria, com tanta beleza. Muito obrigado aí a todos. Obrigadão, Pablo. Você sempre... Deixa eu bater palmas. Que delícia, cara. Bom, Que linda homenagem, nossa. Gente, queria agradecer a todo mundo. Acho que num momento como esse, que a gente está se defrontando, todo mundo, com essa situação de quarentena, com tantas mortes de conhecidos e desconhecidos, um encontro como esse nos traz muito a permanência, né? Como a gente consegue fazer com que as pessoas queridas e relevantes, importantes, permaneçam entre nós. Então, brigadão por todos. Queria fazer uma proposta, uma eleição aqui. Diga, querido. Se encontrarem a placa, Espaço Aloysio Biondi, que foi lá para a Casa de Cultura Digital, que ela seja para o Sérgio, para a editora. Estão de acordo? Quem está de acordo com isso, levanta a mão. Vamos encontrar o local público, mas fico muito orgulhoso com o seu carinho, Sérgio. Tem uma pessoa que quer falar. Quem é? É um carro. Alguém pediu a palavra? Alguém pediu a palavra? Então, gente, acho que é isso. Obrigado. Boa noite. Parabéns, foi linda. Lindo encontro. Todo mundo. Quero só terminar agradecendo a minha sócia na editora, companheira de todas as horas, agora todas as horas mesmo, a Lucila. Põe no chat o nome da editora. Vou colocar no chat o endereço do site, gente. Obrigado. Tá ótimo. Vamos celebrar, brindar e vamos para a Chapada dos Veadeiros, pessoal. Tá lá, empolgante, recebe todo mundo, deve ser o lugar mais lindo do mundo. Estão todos muito bem-vindos. Tchau.